Eu só tenho o diagnóstico de TDAH, vai completando agora 6 anos, né, o meu diagnóstico. Então, eu nasci TDAH, mas só descobri aos 48 anos. Atualmente tenho 54. Então, assim, eu tive que ter uma educação, né? E isso, eu acredito que foi um divisor de águas na minha vida, porque o neurodivergente, ele não é 100% igual a outro neurodivergente, principalmente por causa da educação que ele recebeu. Então, segundo a minha psiquiatra, eu não tenho só TDAH. Ela acredita que eu tenho uma dupla ou tripla excepcionalidade. No caso, pode ser que eu tenha também autismo e pode ser que eu tenha superdotação. A parte negativa é quando eu perco a paciência. Quando eu tenho um menino que não quer ficar quieto, eu me enervo, às vezes eu tenho que controlar essas emoções, que é um defeito do TDAH, do autista e também do superdotado, o controle das emoções. Então, às vezes, eu já chorei na sala de aula, já. Eu já gritei na sala de aula, já. Eu já gritei muito, já fui grossa com os alunos, já. Não é uma coisa que a Glicélia TDAH gosta. A Glicélia TDAH, ela gosta de ser carinhosa, amorosa, empática. Então, esse é o impacto, é a grande influência dessa neurodivergência, que é uma rebuliço na minha mente, na minha pessoa, por conta também da criação que eu tive. Que a educação, eu quero ter a mesa limpa para eu colocar meus materiais, eu quero ter o quadro limpo para fazer, colocar o meu projetor, ou mesmo escrever algo no quadro, eu quero tudo organizar. Então, é onde tem mais onde ocorre o impacto, né? A ordem de fazer chamada, a ordem de fazer uma prova, de aplicar uma prova, uma avaliação. Eu tenho sempre uma ordem, eu tenho sempre uma sequência. E essa sequência da neurodivergência do autismo. Quando eu percebo que tem um neurodivergente que se parece comigo na infância, eu me identifico logo. No que eu me identifico, aí uau, assim, eu tenho sintomas de TDAH. Eu amo estar na sala de aula. E eu amo ter esse contato com o aprendiz. E eu amo ser aprendiz. Eu amo ser a pessoa que também aprende. Então, eu sempre me coloco no lugar. Essa empatia entre mim e eles. Eles percebem isso. É visível. Porque eles querem abraçar eles. Aí eu pego e falo para eles, olha, eu vou revelar para vocês. A Pro é neurodivergente. O que é isso? Eu tenho TDAH diagnosticado e tenho sintomas de autismo. Eu sempre não falo tudo. Tenho sintomas de superdotação. Então, tenho sintomas de autismo porque, assim, é muito presente. Eu não gosto de ficar me tocando. Eu batia dos meninos na minha infância. Eu era muito violenta na infância. Batia nos colegas que tocassem em mim sem minha permissão. Então, só me dava abraço quem me perguntava se podia me abraçar. Então, eu falo para eles, olha, não me abrace sem minha permissão, me peça. E se eu tiver num dia que eu quero abraçar, eu vou fazer assim, pode vir. Se eu disser que não, por favor, não toque em mim. Então, eu falo para eles que eu sou neurodivergente. E eu só passei a falar depois de uns 2 anos. Eu tenho 6 anos que sei do diagnóstico. E só 2 anos depois, claro, depois da pandemia, que foi na pandemia que eu descobri. Voltando à questão da empatia com o aluno, como é que é eu perceber, eu ter essa visão, essa percepção, e é uma percepção acolhedora, porque eu, na mesma hora que eu decidi não ficar quieta, aí dá um estalo e então aí eu não reclamo tanto como eu reclamava antes, eu não brigo tanto quanto eu brigava antes, sem saber que eu era, então muda assim, muda a história, muda tudo. Saber que eu sou neurodivergente me dá um olhar muito mais empático para o outro neurodivergente. E
Teve uma vez que eu disse para ele, se eu disse, olha, eu sou TDAH. Ele, o nome dele, esse aluno na época, no sexto ano, o nome dele era Vitor. E aí eu disse, Vitor, não aguento mais. Não aguento mais, você não para quieto. Pelo amor de Deus, para de mexer com fulano, esse fulano, etc. E aí ele disse, mas eu não consigo ficar quieto. Aí teve uma hora que ele chorava e eu chorava. Aí eu quero te abraçar, você aceita? Aí ele pegou e me deu um abraço, eu dei um abraço nele, ele dava, acalmamos um ao outro nesse dia. Né? Até quando eu lembro, me emociono um pouco. Então, assim, essa foi uma das coisas que impactou, né, da minha forma, da nova visão sobre a neurodivergência, porque eu olhava a neurodivergência só como o outro. Hoje eu olho como meu e dele. Porque quando a educação não acontece, o amor, o amor ensina a disciplina, e o TDAH ele descompensa muito mais. Ele parte para ameaça, ele parte para as vias de fato, porque eu só faço clicar, mas eu não parto para as vias de fato, eu não bato nenhum, nunca bati aluno. Graças a Deus, nunca toquei ninguém depois de adulta. Eu era violenta na infância. Né? Eu recebia até aqueles castigos de não devo brigar com minha colega, não devo brigar com minha colega. 100 vezes eu tive que copiar porque eu rolei no chão com a colega. Mas isso era na minha infância e adolescência. Eu tenho muito mais empatia e tenho aquela coisa de chegar e conversar com a coordenação. Olha, esse aluno tem X sintomas, tal. Já fui até mal interpretada por isso. Que é a questão de, você está dando um diagnóstico? Não. Diagnóstico não é médico. Eu estou dizendo que tem sintomas e eu tenho o direito de, segundo as regras da lei. Não só direito, mas também tem o dever de sinalizar quando o estudante tem sintomas. A gente tem vários instrumentos para professores preencherem, né? Então, já usei muitos desses instrumentos e fui mal interpretada na escola. Não me sinto acolhida nem pelo Estado. Pela instituição, eu posso dizer que talvez um pouco, mas eu já fui chamada a não ter empatia demais. A minha empatia demais, por assim dizer. Eu coloco aqui assim, entre aspas, empatia demais, porque eu sou empática. Vejo que tem algo errado ali com aquela menina. Estava com a camisa podre, suja. Isso é uma das coisas que me impacta. Que eu falei no início, uma das coisas que impactam no meu trabalho cheio, eu sou hipersensível. Existe uma coisa que é uma característica do TDAH e do autista, que é hipersensibilidade sensorial. Eu tenho. O que é a hipersensibilidade sensorial? Sensorial de sentir, né? Então, 5 sentidos. Eu tenho hipersensibilidade auditiva, eu tenho hipersensibilidade visual, eu tenho hipersensibilidade olfativa, eu tenho hipersensibilidade gustativa e tenho hipersensibilidade tátil. É hiper. Quando diz hiper, é exagero mesmo. Muitas vezes eu fui chamada de exagerada. Né? A mulher estava estudando recentemente, se a mulher autista é muito chamada de chata, exagerada, cri-cri, entende? Então, a questão do exagero, do cheiro, menino hoje mesmo, na sala de aula, cheiro muito forte, mau cheiro. E eu tenho que me controlar, porque me dá vontade de vomitar mesmo. Aí eu vou, pego uma água, bebo água. Aí eu peço, gente, olha, eu uso de um critério que é verdadeiro, não é mentiroso, é verdadeiro, para poder afastar mais o aluno, o estudante. Então eu falo, olha, gente, para que não haja isso, eu peço que vocês afastem mais a carteira. Esse é o motivo? Mas o motivo mais forte é o cheiro. Eu sinto o cheiro do creme de cabelo dos alunos. Eu sinto o cheiro das axilas. Eu sinto o cheiro que está escorrendo suor do rosto daquele aluno, à distância. Eu tenho uma audição que, no fundo da sala, todos eles se assustam até o dia de hoje. Hoje mesmo, o aluno falou lá, no fundo da sala, uma frase, eu aí respondi, tudo bem, mas isso. Aí,
Você ouviu? Sim, é porque a minha audição é muito boa. Eu não ando ouvindo o fone de ouvido, eu detesto fone de ouvido. É por conta da minha hipersensibilidade auditiva. Eu não sou, você nunca vê Grissélia com fone, não. Aquele soninho, ouvindo música no alto, não. Meu volume é sempre no meio. O brilho do meu celular é quase todo retirado. Quando eu chego num lugar que tem, eu tiro quase todo o brilho do celular. Então, o brilho da minha tela do computador é no mínimo, porque aquilo me incomoda. O brilho do sol, quando eu tenho um óculos exclusivo do sol, um grau, né? Eu já nasci com miopia. Então, há muitas características assim que chamam a atenção. E, lamentavelmente, a instituição, ela não bota cortina porque eu tenho hipersensibilidade visual. Entende? A escola tem lutado, eu tenho 15 anos nessa escola. Eu levei 13 anos na outra escola. Em 7 anos eu consegui mudar a sirene da escola. Toda vez, tem horas que eu choro de dor no ouvido, porque quem nunca viu Grissélia botando a mão no ouvido, mas parece que ela é a única botando a mão no ouvido na hora que a sirene toca. Entre os professores, parece que está todo mundo acostumado com a sirene. Aquela sirene me incomoda muito. Quer dizer, é só a professora, tem também os alunos, os estudantes que são autistas. Essa escola, vocês sabem muito bem, que é uma das escolas que mais tem neurodivergentes. Ela é carregada de neurodivergentes. E os neurodivergentes estão tendo que apurar esse sirene. Então, não, eu não me sinto acolhida pelo Estado. É pena de mais instâncias, né, esferas que venham ajudar nessa mudança de comportamento, porque tem que mudar o comportamento de toda uma sociedade, né, tem que mudar o comportamento de uma comunidade escolar para acolher uma pessoa neurodivergente, seja ela professora ou estudante.